Chegamos ao episódio número 64 do Pads e Regatas Podcast, coincidindo com a data do jogo número 1 da NBA Finals. Com 22 aparições em finais e 17 títulos, a gente tem o representante do leste, o Boston Celtics. Com 12 aparições em finais e 6 títulos para chamar de seus, a gente tem o representante do oeste, o Golden State Warriors. É isso mesmo. Quis o destino que para a temporada de número 75, para o aniversário de 75 anos da liga, duas das franquias originais, dois dos times que ajudaram a fundar a associação se encontrassem aqui, no grande palco. E logo depois de um one-on-one meu contigo, relembrando essa caminhada cinematográfica do Boston Celtics, eu vou receber aqui o Daniel Degrande, meu parceiro de bancada do Processo Nada Fraterno e recorrente contribuinte aqui da casa, para a gente conversar um pouquinho sobre os principais detalhes dessa melhor de 4 que a gente vai acompanhar. E para fechar o episódio, eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui o Renan Oliveira, o Renas, da Eagles Brasil, tanto no Instagram quanto do Twitter, para a gente fazer uma coisa tanto quanto inédita aqui no Pads e Regatas Podcast. Uma fusão de esporte e pop culture. Eu chamei o Renas aqui para a gente conversar sobre a série Hacks do HBO Max, não é merchan, eu juro para vocês, que mencionou um jargão, um lema, um motto de uma franquia da NBA. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Fala a verdade aqui pra mim, vai. Você realmente achava que a gente ia chegar aqui, que a gente ia ver o Boston Celtics, que hoje todo mundo adora recordar que tava lá, amargando a 11ª colocação no leste até o dia 16 de janeiro desse corrente ano de 2022. Esse Boston Celtics ia chegar aqui hoje, no dia da publicação desse episódio, e também o dia do jogo 1 das finais da NBA, para jogar diante do Golden State Warriors. Inacreditável, né? Bem, primeiro de tudo, não é exatamente o mesmo Boston Celtics, mas a essência, o principal, o starting five, em sua essência, estava ali. Algumas peças vieram, outras foram embora, mas a essência estava ali. Mas o que me choca mesmo não é nem o começo, a colocação no começo da temporada, sabe? Não é nem a campanha em si. O que me chocou mesmo foi quando o Bill Simmons... você não achou que eu ia fazer um prólogo à la Bill Simmons sem mencionar o homem, né? Eu tenho que fazer essa homenagem aqui. Mas o que me chocou foi quando esse Bill Simmons, torcedor do Celtics fanático, trouxe um dado que eu, quando fui conferir no Basketball Reference, fiquei bem chocado. Esse time que tinha chegado à incrível marca de 25-25 na temporada, nos 50 primeiros jogos, esse time tava praticamente 50% nos últimos 2 anos agregado. Numa campanha agregada, vai? Vamos lá, a gente tá falando aqui de mais de 200 jogos e o Celtics estava ali, próximo dos 50%, contando inclusive playoffs, tá? Se você não acredita em mim, dá uma olhada no Basketball Reference, confere só. É bem chocante. É bem chocante porque os 50% é exatamente tudo que eu mais temo na NBA. É o eterno marasmo da mediocridade. Você não é nem contender e você não é nem um time que tá lá no alto da loteria, brigando por uma chance de ter a primeira escolha num draft. Esse Boston Celtics talvez tenha tido uma das viradas de chave de temporada regular mais incrível que eu já tenha visto, sei lá, desde que eu me recordo acompanhando a NBA, vai. Honestamente, 31 vitórias e 10 derrotas na segunda metade da temporada regular já deviam dizer pra você, ok, preste atenção que isso aqui não é passageiro não. E se você não tá acreditando em mim, você que até o All-Star Break não tava acreditando que esse time tava dando realmente os sinais de uma belíssima arrancada. E aí, quando veio a trade deadline e você viu que eles pagaram pelo Derrick White, você pensou, ok, mas será que essa é a peça que falta para o Celtics chegar longe, disputar de fato o título? Bem, essa era uma das peças. E aí a outra peça aqui, vamos lá, eu particularmente vou queimar minha língua, porque quando o Boston Celtics assinou com o Ime Udoka, eu comemorei. Eu comemorei honestamente porque é fundamental, é importantíssimo a representatividade de um técnico preto em Boston, ainda mais sendo bem sucedido. Mas eu também comemorei de maneira sarcástica, porque eu vi o Ime Udoka coordenando as ações defensivas do Sixers em 2020, perdão. Naquele mês de 2020 que a gente foi varrido pelo Celtics na primeira rodada dos playoffs.
Eu vi também o Ime Udoka, assistente técnico do Steve Nash no Brooklyn Nets, que não tinha lá a melhor das defesas. É esse cara que traz como defesa o seu pão com manteiga. É esse cara que vai liderar vocês até o Eldorado? Eu duvidei tanto. E quando eu vi nas primeiras 2 semanas de temporada o cara cobrando os caras publicamente, eu tava exultante. Eu tava que nem pinto no lixo. Eu tava vendo pela primeira vez em um bom tempo um time rival ao time que eu torço, um rival de divisão, tá ali, à beira do colapso. Só que o que eu não conseguia compreender é que o Ime Udoka tava criando casca nesses caras. O Ime Udoka tava cobrando eles publicamente e também com as portas fechadas. O Ime Udoka tava cobrando esses caras porque ele sabe do potencial deles. Ele sabia o que ele tinha nas mãos. É incrível ver o Al Horford, do alto dos seus 35 anos, falar do prazer que é pra ele jogar pelo Ime Udoka. O mesmo Al Horford que, por sinal, teve alguns anos de liga junto com o Ime Udoka. Incrível. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra gente não se perder. Esse Boston Celtics, que teve a segunda metade da temporada regular magistral, consegue terminar a temporada regular em segundo lugar no leste. O Boston Celtics brigou até o final por essa colocação. O Boston Celtics, inclusive, não quis nem escolher o adversário. Só tinha como objetivo a vitória. E quando a vitória vem de tiracolo, vem de brinde, um enfrentamento tenebroso na primeira rodada dos playoffs contra o Brooklyn Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. E como é que você consegue responder em alto e bom som para toda Las Vegas, para todo mundo das apostas, que não, o Kevin Durant não é mais o melhor jogador da liga? Inclusive, a gente tem um cara aqui que a gente acha que é até melhor do que ele. Esse cara, inclusive, vai lá mostrar, posse após posse, que ele faz frente ao Kevin Durant, tanto no ataque quanto na defesa. Que trabalho do Jason Tatum no KD. Mas como é que você responde pra toda essa galera que o favorito nas casas de aposta ia ficar só lá, nas casas de aposta? Você responde isso de que maneira? Aplicando uma varrida. A única varrida dos playoffs até então. Quem podia esperar? 4 jogos, apesar do primeiro ter sido bem disputado, bastante contundentes. Era o cartão de visitas do Celtics nos playoffs de 2022, meio que dizendo pra gente, olha só, a gente é real, tá? Papo furado aqui não. E aí, como é que a gente tem a certeza disso? Quando na semifinal do leste, os caras enfrentam simplesmente os atuais campeões. Otávio, peraí. Mas o Milwaukee Bucks não tinha o Chris Middleton, verdade? Mas sabe quem o Milwaukee Bucks tinha? O jogador que é de fato o melhor jogador da liga. Giannis Antetokounmpo fazendo o impensável, penou muito. E viu que sem o Middleton não ia dar. Não contra esse Celtics, que tinha tanto poderio ofensivo. Não contra esse Celtics que bombardeou o time de Milwaukee na bola de 3. Não ia rolar mesmo. E quando parecia que, talvez exista uma chance, uma possibilidade, depois daquele jogo roubado 5 em Boston, o Celtics se viu ali, contra as cordas. E mais uma vez, passa um filme na cabeça. Talvez seja assim que termine uma temporada épica, magistral. Porque, afinal de contas, o Celtics estava voltando para Milwaukee para jogar um jogo 6 no Pfizer Forum que urrava a plenos pulmões Bucks in 6. Mas não deu nem pro Pfizer Forum, nem pro Giannis Antetokounmpo, nem pro Milwaukee Bucks. O Celtics ganhou aquela partida de maneira contundente com 46 pontos de Jason Tatum. Simplesmente o melhor jogo da carreira do Tatum até então. Só que o que eu acho que é mais incrível dos playoffs é que você precisa se provar a cada jogo mais. E ali, mais uma vez, num jogo 7, depois de ter perdido pro Cavs em 2018, depois de ter perdido pro Heat em 2020, o Celtics botou esses fantasmas todos para serem exorcizados. A vitória veio e a final de conferência estava ali, mais uma vez. E mais uma vez o adversário era o Miami Heat. Depois de ter vindo de uma série ultra física, o Boston enfrenta o Miami Heat. Surreal. E eu vou ser sincero com você aqui, tá? Os caras tinham ido a 7 jogos contra o Bucks. Na melhor série até então dos playoffs. Contra o melhor jogador da liga. 7 jogos.
Os caras precisaram gastar tudo que tinha no tanque, mas ainda tinha mais. E ainda tinha mais para ir a 7 jogos também contra o Heat. E depois de ter perdido um jogo 6 em casa, depois de uma atuação épica de Jimmy Buckets, eu odeio ter que admitir, mas o que foi o jogo 6 de Jimmy Butler? Mas ali chegou um momento que o Celtics ia se ver diante daquela frase que a gente comentou logo no começo aqui desse nosso one-on-one. Quando você quase chega lá, você nunca chega lá de fato. E o Celtics estava diante de uma escrita. Se classificar para as finais de novo desde 2010, terminar a escrita de Al Horford como o jogador que tem mais jogos de playoffs sem ter uma viagem às finais, e todo aquele papo de Classic Celtics que o próprio Bill Simmons e o Ryan Russillo adoram falar quanto a ótimo time, mas quando rola um blackout, não dá. E tal qual no jogo contra o Bucks, o Celtics no jogo 7 contra o Heat, em Miami, dessa vez, nunca perdeu a liderança. E aí você pensa, ok, o final perfeito para uma história linda. Até que, peraí. Ok, too soon. Uma run de 11-0 do Heat. Foram o quê? 6 bolas pro Marcus Smart que ele não conseguiu converter. O Tatum recebia uma duplada na marcação e continuava fazendo o mesmo passe extremamente esperto pro Marcus Smart, que estava sempre perdendo o arremesso. Ai, meu Deus, talvez cedo demais. Talvez seja assim que termina a temporada magistral do Boston Celtics. Depois que o Marcus Smart perdeu a bandeja, errou ali a infiltração, quando eu vi o Jimmy Butler partindo com a bola, depois de tudo que a gente tinha visto, depois dele ter jogado cada segundo desse jogo 7, eu não tinha a menor dúvida que ele ia decidir. Ali não tinha mais ninguém com ele, não importasse quem descesse a quadra junto com ele. E aí quando você vê um Al Horford backpedaling, né, andando de costas, tentando pensar em algumas frações de segundos, o que eu faço? Será que eu tento contestar? Peraí, se eu contestar eu posso fall out? Eu posso ser ejetado com 6 faltas? Ai, meu Deus. Peraí. O que eu posso fazer aqui? Peraí. O Jimmy Butler tá... Opa, peraí. Tá puxando o gatilho da linha de 3? Eu não vou aqui condenar o Jimmy Butler, que jogou absolutamente todos os minutos dessa partida. Eu não vou condenar a bola de 3 do Jimmy, de forma alguma. Afinal de contas, o cara jogou os 48 minutos, chutou 13 de 24 de quadra e 8 de 11 da linha de bonificação. Mas aquela bola de 3 pontos que o Jimmy tentou, que poderia dar liderança pro Heat, não caiu. E o Marcus Smart, o mesmo Marcus Smart que perdeu tantas bolas no mesmo quarto, o mesmo Marcus Smart que tinha tido 9 pontos no terceiro para abrir uma vantagem boa pro Celtics, esse Marcus Smart, que é essa eterna montanha-russa, converteu os 2 clutch free throws. E bem, o Celtics está na final. Eu vou parafrasear aqui um tweet, salvo engano, do Hardbrook Paroxysm, o Matt Moore. As analytics dizem Celtics, o mercado diz Warriors. O riscado, a prancheta, diz que é jogar na moeda, 50-50 para cada lado. A narrativa diz que o Celtics é o melhor time da NBA desde 29 de janeiro. Mas essa mesma narrativa lembra a gente que o Warriors é tricampeão e o time disparadamente mais saudável. Aperte o cinto, querido ouvinte, que a gente pode ter uma final dos sonhos para fechar esses playoffs. Muito bem, depois de mais um segmento a la Bill Simmons Jarac, Flavinho deve estar desesperado na ausência dele aqui do podcast, o que eu tô fazendo com a casa. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Bebeto da dupla Bebeto Romário do Processo Nada Fraterno. Todo respeito aqui, Dani, eu sou Romário mais pelo meu tom de pele, se é que me entende. Mas você já ouviu a alcunha de bordo dele, você sabe que eu tô aqui falando de Daniel Degrandes, homem que com certeza não tá nem um pouco contente com pelo menos 50% do resultado final das finais de conferência. Dani, seja muito bem-vindo, meu irmão. Não, olha, tenebroso. Eu fico indignado com essas finais da NBA. Com 50% delas, porque eu confesso que eu sou, e você sabe, eu sou fã do outro time. Eu não torço pra Golden State, mas eu sou fã de Stephen Curry, de toda a formação do elenco, aquilo que a gente já conversou, então tem uma torcida. E eu acho aqui que o Dani, assim como eu, tá do lado daqueles que preferem apreciar a grandeza quando ela tá rolando ali, na nossa frente. Não é todo dia que a gente vê uma dinastia, e é o que de fato é esse time do Golden State Warriors, mas não teve nada pior para um torcedor do Sixers do que ver um tweet do Adrian Wojnarowski informando que Devin Ham será o novo técnico do LA Lakers, e logo em seguida um jogo
set que culminou com o ticket de passagem do Boston Celtics para as finais. Dani, de cara eu te pergunto o seguinte, meu irmão. Eu tava dando uma olhada aqui e aquela máxima que todo mundo sempre fala, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Será que isso aqui vai se dar de fato em mais uma final da NBA? Porque a gente tá falando aqui do melhor offensive rating dos playoffs no Golden State Warriors e do melhor defensive rating do Celtics, que enfrentou uma parada brabíssima nas 3 rodadas. Primeira coisa que eu te pergunto aqui, você acha que a gente vai acabar limitando o embate a ataque e defesa, ou você acha que muitas outras nuances que a gente ainda tem que falar aqui, ou você acha que vai ser realmente isso? Eu acho que não vai ser só um ataque contra defesa. Eu acho que é um matchup bem interessante no sentido que Golden State tem o melhor jogador da série. Estamos certos. Mas o segundo é do Celtics. By far, é o Jason Tatum. E o resto? Klay, cara, assim, é meio complicado da gente falar, porque assim, ó, o Klay Thompson é um jogador que parece que tá frio, e de repente aquela bolinha dele esquenta e vira uma supernova. O Wiggins tem jogado bem, mas do outro lado a gente tem, da mesma forma que o Wiggins tem jogado bem, o Grant Williams tem jogado bem pelo Boston. Tudo bem que o Grant Williams vem do banco, mas ele vem jogado bem. E assim, eu vejo o Boston com uma força ofensiva também, não só defensiva. Eu vejo que Jason Tatum, Jaylen Brown conseguem, como é que eu posso dizer? Eles são scorers. Eles são scorer first players, não são defensivos. Acho que é um jogo que não vai ser só um defesa contra ataque. Eu acho que você foi bem cirúrgico aí. Você trouxe aqui o Klay Thompson, eu já fico bem tentado a falar dele. Eu já vou mencionar o Klay Thompson aqui, mas isso que você falou, né? De fato, apesar da gente estar vendo, né, uma transição do Tatum para um jogador completo, pegando os matchups defensivos mais difíceis do outro time, o cara é um baita de um scorer. E eu acho que isso que você mencionou, né? Tanto ele quanto o Jaylen Brown, quando você precisa de uma cesta ali, os caras conseguem arranjar. Agora, você mencionou o Klay Thompson, Dani, e assim, eu queria te perguntar o seguinte: esse jogo 6, o jogo que carimbou, né? O jogo 6 não, perdão, o jogo 5, né? Carimbou o passaporte do Warriors pelo Oeste, né? Para as finais da NBA. Eu confesso a você que foi um jogo de ressurgência do Klay que eu não tava esperando. Eu vou ser sincero contigo, porque olha só, foram quase 2 anos, a gente falou isso aqui no episódio 63 aqui do Pads e Regatas, a gente chegou a comentar que 2 anos fazem diferença, né? Mas você vê essa diferença bem clara quando, no último playoff que o Klay Thompson tinha jogado até então, ele pegava, né, o alinhamento defensivo mais difícil do outro lado da quadra. E agora ele não consegue, como ele tem sido exposto, cara. E aí eu te pergunto o seguinte: quando a bola cai, valendo, mas tu não acha que esse jogo 5 aí foi feito, não? É até triste ver o Klay Thompson pregado. Com todo respeito, ele tá pregado. Entendeu? Agilidade lateral, agilidade de defensor, cara, não sei, não existe mais. Até por isso que eu acho que vai ser muito importante para Golden State o Gary Payton voltar. Vai ser importante o Moses Moody jogar defensivamente, porque esses caras vão ter que defender, porque assim, ó, o Klay, meu amigo, travadaço mesmo. Assim, pra mim, dos 3, do trio, Steph, Dre e Klay, ele é o de longe o que o mais sente as lesões ali que aconteceram, né? É o que tá mais longe do Prime, né? O Dre, ele deu uma voltada no tempo para ser o jogador defensivo que ele tem sido nos playoffs, porque eu confesso que eu não sabia se ele tinha ainda esse poderio defensivo que ele tá demonstrando. Para mim, ele deu uma, assim, voltada no tempo real, né? Mas o Klay, cara, assim, é só se a bolinha tá funcionando, porque senão tá meio feio. Pois é, nesse jogo 5 aqui que a gente mencionou, né, foram 8 bolinhas de 3 convertidas em 16 tentados, os 50% aí, foi realmente um vintage Klay. Agora, essa final aqui, falando do jogo em si, apesar da gente não gostar de 50% aí, né, da parte do leste, tem também um histórico, né, tem narrativa pra embasar também essa final do ponto de fora de quadra. Boston merece bastante estar nessa final, tá? Deixando o orgulho de lado e falando sério, é um time que se reinventou durante a temporada regular. Se você vem em dezembro e fala, não,
Boston Celtics vai ser o representante do leste nas finais. Primeira coisa que eu ia te falar é o seguinte, peraí, o 11º colocado, você tá louco, Dani? Time que simplesmente se reinventou com uma mentalidade defensiva, tá? Sendo a melhor defesa da liga nos últimos 3 meses da temporada regular, mas que tem a força ofensiva, cara. Tem ainda força ofensiva, tem um scorer, tem um baita de um scorer no Jason Tatum, tem o Al Horford no seu 18º ano de NBA. Al Horford tá com 15, né? 15 aninhos, tá maluco? E parece que nesse playoff também é outro cara que parece que voltou no tempo. Vem jogando um basquete muito bom. Cara, pra mim existe um favorito nessa série, tá? Não entregue ainda. Mas assim, existe um favorito, mas assim, eu acho que pode ser uma série bem apertada. Eu acho que existem boas narrativas dos dois lados. Um time que se reinventou durante a temporada, uma dinastia que alguns diziam que estava acabada. O Golden State Warriors, os pessoal fala, o Golden State voltou. Eu acho que Golden State nunca foi embora. Golden State nunca saiu. Golden State tirou 2 anos sabáticos por lesões. O time nunca saiu. E também se reinventando, né? Fazendo trocas. Kevin Durant foi trocado pelo D'Angelo Russell, né? Pra não sair de graça. O D'Angelo Russell, que virou um Andrew Wiggins, que tem sido talvez o principal jogador do time dos playoffs até agora. O cara que tem feito todo o trabalho sujo do Golden State Warriors tem sido o Andrew Wiggins. O Steph pode ter sido o MVP das finais, da conferência, mas quem tá fazendo todo o dirty work é o Wiggins. O cara que tem defendido, o cara que tem sido um bom reboteiro, ele tem arremessado bons chutes, a seleção de arremessos dele tá me surpreendendo, nunca foi tão boa que nem nesse playoff, mas enfim, é outro time que pra mim nunca foi embora, né? Apenas ressurgiu sem lesões. Pois é, e lesões inclusive que também dão uma boa tônica desse embate, porque se a gente for se lembrar aqui, Dani, se a gente coçar um pouquinho a memória, foi no segundo jogo dos dois que os times fazem, né, ao longo da temporada regular, que a gente teve um momento bem tenso pro Golden State Warriors, que vinha bem, né, o Steph tava, não vamos dizer assim, no auge que a gente viu 2015 e 16 do teu pico, mas estava jogando um basquetebol extremamente fascinante, por assim dizer, e aí, numa bola que o Marcus Smart vai ao chão, né, pra buscar, ele acaba caindo no pé do Steph Curry, e aí a gente tem um momento de tensão. Pera aí, Curry vai ficar de fora um tempo da temporada, e será que aqui vão parar as aspirações do Warriors? Mas não, foi aí o momento que surgiu o Jordan Poole, que nesses 2 jogos aí, Dani, ainda não tinha explodido. Eu quero saber o seguinte, Dani, o Jordan Poole é o role player que tem que aparecer pro Golden State Warriors, ou você acha que não? Você acha que tem que ser o próprio Wiggins, ou você acha que o Wiggins já tem um papel de destaque e não coloca como role player mais? Eu considero os dois role players, né? Eu acho que o Jordan Poole é o cara que tem que vir do banco e ser um scorer. Eu acho que o Wiggins é o cara que tem que é um starter, continuar fazendo seu trabalho, mas o cara do banco que tem que vir, que tem que ser um pontuador, é o Jordan Poole. Porque assim, o Jordan Poole na série contra o Mavs, eu não vou dizer que ele foi apagado, mas ele não foi tão bem quando ele tinha ido em outras séries, né? Ele não teve nenhum jogo wow. Talvez o jogo 2 ali, o jogo 2 foi um jogo bom dele, ele fez 23 pontos, 7 de 10 no field goal, 50% de 3 pontos. Então assim, foi o melhor jogo dele nessa série, mas ele não foi aquele Jordan Poole, porque eu acho que dependendo da conjuntura, ele nem precisa, né? Ele vindo do banco, ele não precisa ser o cara que tem que pontuar 26 pontos por jogo pro time conseguir ganhar. Mas com certeza, se Golden State quer ter alguma inspiração de ser campeão, o Jordan Poole tem que aparecer. Tem que ser o melhor jogador do banco do Warriors. Pois é, cara, eu tendo a concordar contigo por 2 motivos aqui. Eu acho que o Andrew Wiggins já passou dessa barreira que é esperado ser algo anormal, uma boa produção dele. A gente já pode dar esse braço a torcer aí nisso. E realmente, cara, no final das contas, eu ainda acho que pro Golden State vai ser, será que a gente consegue pontuar o suficiente em cima dessa defesa do Ime Udoka? Tá muito azeitada. Tá, a defesa tá muito boa, a defesa... Existem alguns cornerstones, né, cara? Marcus Smart é o Defensive Player of the Year, mas por incrível que pareça, eu não acho que seja ele quem comanda essa defesa. Por mais estranho que isso seja, eu não acho que é esse cara. Eu acho que é a âncora da defesa, tá? Eu acho que é um cara que às vezes comete faltas demais, acaba entrando em foul trouble, mas pra mim o cornerstone defensivo, em termos de switchability que a gente fala, né, é o Robert Williams. Eu acho que ele tem sido o cara que tem comandado, tá, a defesa, tá? Por mais que às vezes ele entre em foul trouble, que ele não jogue muitos
poucos minutos, mas quando ele tá em quadra, você consegue ver o impacto defensivo imediato no Celtics. Vou ter que discordar aqui de você, respeitosamente aqui. Infelizmente, Dani, eu vou ter que ser parte da nossa dupla que dá o braço a torcer e vou dizer do vovô Horford, cara, porque a inteligência do All pra, de fato, ser o cara que troca. Eu gosto que o Ime Udoka planeja defensivamente, permite o Rob Williams ficar de olho, né, off-ball, em quem tá com a bola. Tanto que eu tava dando uma olhada na prévia pra essas finais no The Athletic e tem um clipe que eu confesso pra você que é assustador. É uma infiltração do Curry e outra infiltração do Jordan Poole. E as duas terminam num bloco do Robert Williams que eles nem tinham reparado aonde o Robert Williams estava no primeiro momento, sabe? Eu acho que o Robert Williams tem essa liberdade justamente por conta do Big All, sabe? E me dizer isso aqui, on the record, me dói muito no coração, Dani, porque você sabe o quanto que a gente sofreu com esse jogador que estava acabado há 3 anos atrás. É grosseiro pra mim ter que falar uma coisa dessa aqui. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: desses 2 nomes que tu trouxe, pra além do Al Horford, isso acho que deve ser um momento de pânico, talvez, pro torcedor do Celtics. Tanto o Marcus Smart quanto o Robert Williams não estão 100%, né? O quanto você acha que isso preocupa pra Boston? Porque até então, vamos ser sinceros, dá pra você ficar um jogo aqui e outro ali sem um desses dois, ou até mesmo sem esses dois, quando você tá enfrentando um time que não tem o poderio ofensivo, né? Quando você enfrenta um time que tem o Giannis e o Drew, mas dali pra baixo é uma queda. O time que tem o Jimmy Butler que vai pra cima, mas não tem o Kyle Lowry 100%, e apesar de ser bem profundo o elenco, não tinham scorers de fato no Miami Heat. O quanto isso preocupa quando você enfrenta um time que justamente tem um poderio ofensivo ali do perímetro assustador, com a trinca que você mencionou logo no começo do segmento? Eu acho que se esses caras não tiverem 100%, a série pode acabar rápido. Sabe o que eu acho mais preocupante, pra ser bem sincero, pra você, torcedor do Celtic, sabe o que eu acho mais preocupante de tudo? É que o Celtic, desde o primeiro minuto em quadra contra o Miami Heat, era a melhor equipe. Ela foi a melhor equipe durante toda a série, assim. Não teve um momento que você olhasse o jogo e realmente pensasse, bom, o Heat é um time melhor que o Celtics. E a série foi a 7. Eu acho isso mais preocupante pro torcedor do Celtic que qualquer lesão, qualquer coisa do tipo. Eu acho que... Ou até isso pode ser um indicativo de que os jogadores não estão 100% mesmo. Porque se um time é melhor a série inteira e a série só termina em 7... tem algo errado aí. E assim, o Golden State não vai perdoar. Uma hora a mão fica quente, uma hora Steph entra em supernova, igual ele às vezes faz, o Klay Thompson... Algum jogo vai ter um vintage Klay, tá? Eu te garanto isso. Algum jogo a bolinha vai cair. E nesse jogo eu acho que o Celtics não vai acompanhar. Pra mim é o mais curioso dessa série das finais. E tudo que aconteceu até agora nesse playoff é como o Celtics era o melhor time da série durante a série inteira, durante praticamente todos os quartos. E a série ainda foi a 7. Pra mim isso é o mais curioso. O que eu mais fiquei curioso de toda a série foi isso. Pois é, cara. Isso é que chega... Não vou dizer que beira, né, o frustrante, porque não tem nenhum torcedor do Celtic frustrado, mas isso é o que impede a tranquilidade, né, do torcedor. Porque o jogo 7, tanto da série contra o Bucks, quanto agora essa final do leste contra o Heat, o Celtics em nenhum momento perdeu a liderança, né? Em nenhum momento viu o time, né, contrário com a liderança. Então realmente você fica, pô, realmente a gente precisava dos 7 jogos pra terminar aqui. Dani, quem se beneficia mais do tempo que a cada jogo dessas finais a gente vai ter 2 dias de descanso, exceto entre o jogo 3 e 4, salvo engano. Quem é que se beneficia mais? O Celtics, que tem essa galerinha baleada aí, né, que a gente já mencionou, ou o Golden State Warriors, que pelo lado contrário aqui, tá ganhando gente de volta. Provavelmente, como você bem mencionou, o Gary Payton tá voltando, o Iguodala tá voltando, e o Otto Porter Jr. foi reintegrado aos treinos essa semana. Então, assim, quem é que se beneficia mais aí dos dois com esse tempo de descanso? Eu acho que é o Boston Celtics, porque eu acho que o Boston Celtics, com 2 dias de descanso, com essa galera meio banged up, eu acho que é mais negócio pro Celtics. Tudo bem, o Golden State vai trazer esses caras de volta, mas eu acho que o Celtics com descanso é mais perigoso. Pois é, cara. E pra gente já aqui fechando e se encaminhando pro teu palpite final da série, eu quero só te fazer algumas perguntas bem breves.
A gente tá mencionando aqui a volta de algumas pessoas, principalmente pessoas importantes, né, no lado defensivo. E aí, citando os caras que estão voltando aí pro Warriors, no Iguodala e no Gary Payton II, no Luvinha, isso aí eu me preocuparia também se eu fosse torcedor do Celtics, porque, no final das contas, se tem um número que o Celtics vai querer limitar, são os turnovers. Só o Jason Tatum teve 77 nesses 18 jogos de playoffs. A pessoa que tá mais próximo são 18 turnovers a mais do que o segundo colocado nessa lista. A gente tá falando de uma média de 4.3. O Jaylen Brown é outro que também tá perdendo a bola aí pela uma média de 3 vezes por jogo. Então, assim, os erros estão rolando aí. Você acha que o Golden State consegue se beneficiar disso? Porque driblar a bola parece que virou um problema para alguns jogadores do Celtics durante algumas campanhas ali no leste. Eu acho que sim, eu acho que Golden State pode se beneficiar disso. Um jogo com mais turnovers por parte do Celtics, eu acho que abre mais chutes para Golden State. Eu acho que quanto mais o Boston Celtics limitar os turnovers, menos ataques o Golden State vai ter. Porque quando o Golden State conseguir o seu ritmo no jogo, cara, é um abraço. A receita pro Celtics é conseguir fechar a defesa, não ter os erros bobos no ataque, fazer um jogo mais seguro, porque assim, eu não acho que, apesar de tudo, eu não acho que o Celtics tenha firepower pra ir num jogo, pra pegar um jogo contra o Golden State, sei lá, que passe dos 110 e de 20 pontos, sabe? Aquele tiroteio. Eu acho que o Boston Celtics, se for para tiroteio, significa que a defesa não funcionou. E se a defesa não funcionou, eu acho que o Boston não tem bola para acompanhar até o final. Pois é, e eu acho que tem mais uma chave aí, dentre essas que você mencionou aqui, que vale a pena a gente também destacar. O Celtics sofreu bastante, né, nas finais do leste contra o Heat, na questão dos rebotes ofensivos. E aí tem dois caras que estão fazendo, como você já tinha bem mencionado, né, o trabalho sujo pro Warriors, que é o Andrew Wiggins e o Kevin Looney. Então, assim, a se acompanhar como é que vai ficar a situação dos rebotes ofensivos. Dani, à medida que a gente vai chegando aqui pro final, eu quero saber de ti o seguinte: quem marca quem nessa série? Quem marca Steph Curry pelo Boston Celtics? Ou você acha que vai ser um coletivo? Ou você acha que o Marcus Smart vai grudar nele ali? Eu acho que vai ser um coletivo. Eu acho que o Smart não vai conseguir ficar grudado nele o jogo inteiro. Perfeito. Quem marca Jaylen Brown? Que eu acho que o segredo tá aí. Não em quem marca o Jason Tatum, porque eu acho que eventualmente a gente tem que aceitar o fato de que o Jason... Aceitar não, né? Apreciar o fato de que o Jason Tatum vai conseguir converter bolas inacreditavelmente bem marcado. Quem marca o Jaylen Brown vai ser o Steph Curry. Quem marca o Jaylen Brown é o Steph Curry. Tu não acha que o Klay Thompson vai ter nem um pouquinho de orgulho de falar, não, pode confiar em mim? Não, eu acho que o Klay vai ficar no Marcus Smart, porque o Klay... Fica no cara que tá com a bola, né? E quem vai marcar o Tatum vai ser o Wiggins. Da mesma forma que ele marcou o Luka Doncic, ele vai marcar o Jason Tatum. Draymond Green fica de free safety tal qual Robert Williams num primeiro momento, você acha? Fica como free safety tal qual Robert Williams. Vou ficar bem curioso pra ver o enfrentamento dele do Al Horford, que eu acho que eventualmente essa série vai pro small ball, né? Curiosíssimo pra ver como Kevin Looney vai ficar nessa série, porque tem sido também um Sun Hero, digamos assim, do Golden State. Pois é, herói sem capa. Eu sou fã do player development do Golden State. É outro cara que eles draftaram, eles moldaram na série contra o Mavericks. Ele teve 3 jogos de mais de 10 rebotes. É um cara que até assistência ele distribui. É bom jogador com a bola nas mãos. Eu acho bem incrível. Tô curioso pra ver o que vai acontecer. E aí, pra gente fechar aqui na categoria dos jogadores, Dani, quem é que tem a maior profundidade de elenco? E você já tinha comentado comigo, off the records aqui, é tão gratificante ver o Moses Moody jogando 10 minutos numa final de Oeste, né, e convertendo umas bolinhas e mostrando que ele tá pronto pro teste. Quem é que tá melhor aí? Porque eu sinto que talvez aqui Golden State leve a melhor, né? Eu acho que você tem razão nessa. Eu acho que o Golden State é mais profundo que esse time do Boston Celtics. Eu acho que o Boston Celtics, a partir do momento, Grant Williams, Derrick White, um pouco Peyton Pritchard, é esses 3 no banco. O resto não tem. Principalmente os 2 primeiros, é Grant Williams, Derrick White. Não acho que tenha mais banco que isso. É, cara, eu acho também que o drop-off é brabo. E jogadores que efetivamente podem jogar um jogo de playoff. E eu acho que em Golden State esse número é maior. Sim, e quando você ainda vê, né, a possível volta de 3 caras aí que você gostaria de ter, né, no teu 8º a 10º homem ali da rotação, no Otto Porter Jr., no Iguodala e no Gary Payton II, por uma segunda unidade que já tem, né, um volta e meia, um Jordan Poole liderando, tem Moses
Moses Moody, tem um atleticismo ali com o Jonathan Kuminga. É o que eu ia falar, cara. Tem Jonathan Kuminga, tem Jordan Poole, tem até um Nemanja Bjelica que pode vir entrar, que jogou alguns minutos, né? Então, assim, eu acho que com Otto Porter Jr., com Gary Payton III, eu acho que tem mais elenco o Golden State Warriors. E aí, Dani, vamos lá pros bate-pronto direto aqui. Qual é o jogador que você vai ver mais minutos do que você gostaria nessas finais? Tem outro cara pra dizer além do Grant Williams? Eu detesto o Grant Williams com todo respeito. É o famoso cara que você adora ter no teu time, mas você odeia jogar contra. Eu não gosto do Gary Payton. Você não gosta do Gary Payton da SEGA? Não gosto dele. Mas vamos lá, tanto o Grant quanto... A gente pode dizer que o Grant vai jogar mais minutos do que a gente gostaria? Tá, eu acho que sim, mas o Gary Payton eu acho que não, será? Eu acho que ele vai a partir do momento que o Klay Thompson não define nada. Quem é que é o jogador que tem o trabalho mais difícil dessas finais, mais hercúleo? Draymond Green. Gosta, ancorar uma defesa num time que todo mundo espera sempre um tiroteio, ninguém se importa com o que você faz? Eu gosto disso. Eu acho que é a missão mais complicada da série do Draymond Green. Dani, quem é que vai ser o silencioso herói? Pelo lado do Celtics, se tiver um herói silencioso, esse herói silencioso vai ser o Derrick White. Pelo lado do Golden State, se houver um herói, vai ser o Andrew Wiggins. Dani, quem é que tem mais a perder nessas finais da NBA? O Celtics. E jogador, qual é o maior legado que tá aí? O maior legado em jogo é do Stephen Curry. Vamos lá, combinando aqui as suas duas respostas. Quem é que tem maior coisa em disputa? O Curry ou esse team building do Celtics que apostou nos garotos e tá seguindo nos garotos? O Curry tem mais coisa em jogo, on the line. Certamente é o que tem mais a ganhar, né, com o título. O que nos faz aqui chegar na pergunta final, Daniel Degrandes, eu quero saber, a gente tá aqui gravando isso há 2 dias antes das finais se iniciarem, eu quero saber de você, vai ter o palpite aqui, antes de ver ajuste, antes de ver o jogador suando em quadra, eu quero saber de você, como é que termina a temporada 2021-22, quem é que é o rei supremo? Qual time é o... Termina com o Warriors campeão em 6 jogos. A gente vai ter um 2-2 e 2 jogos finais pro Warriors ou você acha que vai ser um 3-1? Um 3-1, Celtics ganha o quinto e Golden State mata no sexto. Para não dizer Golden State em 5. Eu espero que o ouvinte aqui, torcedor do Boston Celtics, não desligue aqui, não cancele o Pads e Regatas Podcast depois dessa. Dani, meu querido, como sempre, um prazer te receber. Pra quem acompanha a gente, né, Dani, também no processo Nada Fraterno, peço que aguarde o final da temporada. Ainda estamos aqui no processo de cura, né, Dani? Pra sarar. Devin Ham pro Los Angeles Lakers ainda dói também. Dani, querido, forte abraço e Go Warriors! Maravilha, pra gente fechar o episódio 64 aqui do Pads e Regatas Podcast, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente começa um podcast, a gente vai dizer que não, mas sempre tem aquelas pessoas que a gente pensa pra alguns temas específicos, e o cara que eu tô recebendo aqui contigo hoje, que tá me escutando, é simplesmente a fusão do Andy Greenwald de cultura popular com Chris Ryan em esporte, em especial a parte do sofrimento com as franquias da Filadélfia. Eu queria receber aqui o Renan Oliveira, também conhecido como Renas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Pessoal, olha, aqui sem palavras com essa introdução sem tamanho do Tavenha, viu? Não tinha combinado, a gente tá conversando aqui antes há um tempo bastante, e agora com essa aqui já fico até emocionado pra falar com vocês, viu? Você pode acompanhar o Renas, inclusive um dos melhores follows da NBA Twitter, do NFL Twitter aí, no @Renas_O de Oliveira, certo, Renas? Certo, e também só pra completar, quem tiver na loucura também do time da Filadélfia, eu também tô no Eagles BR e Eagles Brasil no Instagram também, onde junto com a Lê tem feito um ótimo trabalho lá. Exato. E o Renan está aqui porque mais ou menos quase 15 dias atrás, não, agora são 7 dias atrás mais ou menos, uma semaninha, rolou aparentemente, isso aqui não é inclusive, só para deixar bem claro aqui, não é um merchan do HBO Max, apesar de ser uma das melhores plataformas de streaming da atualidade. Podia ser. Inclusive, alô HBO, se quiser patrocinar nós aí, dá aquela moral no
pedsregatas@gmail.com. Mas é o seguinte, a HBO tem uma série chamada Hacks, e na semana passada rolou um episódio que acabou trazendo à tona o Philadelphia 76ers. Trouxe à tona de uma maneira um tanto quanto conflitante perante o NBA Twitter. O Luck vai soltar aqui o trechinho aqui do episódio e a gente já comenta. Anyway, point is, I do always remember this thing he told me about this one team. Their motto was trust the process. And I remember thinking, like, that's a good philosophy, you know? Like, every game, win or lose, it's just part of it. You're on the path to something bigger, so the individual setbacks don't get you down. So maybe just trust the process. Oh my God, would you just order a glass of wine or something? I'm trying to be good. Well, then get back to being good tomorrow morning. Don't make me drink alone. I mean, what else are you good for? Oh, Marky! What can I get you? I'll have what she's having. Sure. Also, sorry to eavesdrop, but that team you were thinking of is the Philadelphia 76ers. Right. Well, so did it work? Did they win a championship? Oh, no, they blow it every year. They suck. Pois é. Trust the Process, Philadelphia 76ers, uma série da HBO Max. Meio confuso, né? Como é que isso foi parar ali? E aí eu fiquei uns bons 2 a 3 dias pensando sozinho, como é que, meu Deus do céu, o Sixers consegue essa proeza de sempre ser envergonhado no cenário nacional, né? No maior palco. E aí o Renas trouxe pra mim, na semana passada, uma reflexão super maneira que eu queria dividir contigo que tá ouvindo a gente aqui agora. Mas antes da gente começar essa reflexão do Renas, eu queria que o Renas me explicasse um pouco, porque eu fui procurar a respeito da série. Eu dei uma lida nos bons reviews, inclusive, pra você que tá curioso, dá uma olhada no review do Omelete, que é bem bacana, tá? Um abraço, aproveitar aqui e mandar um abraço pro Gabriel Bessa, que tá sempre lendo. Mas, Renas, vamos lá, me fala um pouquinho primeiro só da série aqui. Eu tava dando uma olhada, dá até pra gente traçar alguns correlatos das personagens em si com os Sixers, mas isso aqui vai ficar no segundo ponto. Eu quero que você me fale primeiro da série em si, o que você... Porque você é um espectador, eu quero saber primeiro o que te atraiu em Hacks, né? Que são 10 episódios nessa primeira temporada, e é sobre uma comediante, é isso, Renas? Isso mesmo. Bom, tá bem, ó. Então, é bem legal de trazer esse contexto, e legal que você já puxou a comparação com um pouco dos Sixers com os personagens, que eu acho que é um tema legal que reforça um pouco da pegada dessa série. De fato, o HBO Max patrocina a gente quando quiser, estamos aqui pra falar e elogiar. É uma série que ela foi lançada na HBO passado, essa primeira temporada, e agora a segunda foi lançada direto no streaming. A série é basicamente sobre uma comediante, que no caso é a Jean Smart, que ela é uma comediante bem classicona, estilo de grandes shows, Las Vegas, um comediante tradicionalzão mesmo no cenário americano, que durante a primeira temporada começa a ter alguns conflitos pessoais e resolve trazer uma moça nova que foi cancelada, assuntos na internet, para escrever junto com ela esse novo material. Bom, a primeira temporada ela corre aí, não quero passar muitos spoilers, mas eles chegam a concluir o material, e aí na segunda temporada, por conta dela ter perdido o espaço em Las Vegas, por algumas mudanças, ela decide fazer uma tour para testar esse novo material que está sendo escrito com a jovem escritora. E assim, muito bem direcionado dentro do contexto da cena, né? É um momento onde elas estão refletindo sobre como que tem sido difícil achar o ponto desse material de comédia, né? Desse novo texto de comédia que elas estão testando. E aí, em um momento onde tá dando tudo errado, onde tem uma briga entre elas acabam parando em um bar, e no meio do jogo de basquete que surge esse diálogo que vocês acabaram de ouvir. E Renas, eu vou te falar uma coisa, quando eu fui ler, você falou aí, né, da comediante, da Jean Smart, né, e bicho, quando eu li na sinopse que é uma comediante pioneira, mas ultrapassada, isso aí pra mim podia ser uma descrição perfeita do Philadelphia 76ers. Quando o Michael Jordan entra na liga, ele entra dizendo que ele quer transformar o Chicago Bulls numa das franquias históricas da associação, né? Tal qual Boston Celtics, tal qual Los Angeles Lakers, tal qual o Philadelphia 76ers. E aí, Renas, o que é mais curioso é que depois dessa entrevista, né, inaugural do MJ, o MJ, óbvio, tem mais títulos do que o Sixers. Não só
só durante a carreira dele, mas até hoje. Tem o dobro, na realidade. Então, assim, quando você fala em franquia pioneira, mais ultrapassada, eu consigo traçar esse paralelo aí com a personagem principal. Então, mas me diga uma coisa aqui, o seguinte, quando a roteirista, né, jovem, menciona, né, esse cara que ela conhecia, que falava do Trust the Process como uma maneira de você sempre estar ali, mantendo a sua cabeça focada num ideal, e não importa as derrotas que vão te levar eventualmente para esse ideal. Você vai ter derrotas, você vai ter vitórias, mas o foco mesmo é você não perder esse ideal de vista. E aí, o Renas, quando você para pensar um pouquinho, a gente consegue correlacionar isso com vários aspectos da nossa vida. Só que quando vem o bartender no final, e aí ele fala, então, esse jargão, né, esse lema, o Trust the Process, é do Philadelphia 76ers, e eles, né, they suck, eles são um lixo, eles todo ano acabam passando um vexame. Por um lado, Renas, o homem não mentiu, é bem verdade. Por outro, e aí a gente chega aqui no ponto da tua reflexão, a primeira dificuldade que a gente tem é saber o que é você mandar mal, de fato, com relação às suas expectativas no começo e com relação a toda a conjuntura. Eu queria que você me trouxesse aqui, porque todo o Twitter, todo o NBA Twitter tava lá, rindo do Philadelphia 76ers. Logo depois de mais uma eliminação, depois da semifinal do leste, mais um ano sem passar dessa barreira. Renas, desde 2001, o Sixers não sabe nem o que é o cheiro de final de conferência. Então eu queria saber de você o seguinte, por que quando você viu isso no primeiro momento, porque quando eu vi a cena, eu sabia que tava todo mundo falando. Quando eu vi a cena, eu pensei, putz, bicho, mais essa pá de cal. E aí você trouxe uma reflexão legal. Eu queria que você trouxesse aqui pro nosso ouvinte aqui também, por que você olhou e a primeira coisa que você pensou foi algo positivo, né? Muito isso, tá vendo? Eu acho que você colocou uma introdução muito legal da forma de como que o Trust the Process, ele tem essa mensagem positivista, né? No sentido em que, assim, olha, independente da derrota, se você se manter com foco, se manter numa direção, você consegue chegar a grandes lugares, né? Só que eu acho que o que falta, né? O que gera essa questão do grande lugar é muito dentro dessa linha do que não necessariamente aonde que você espera, aquilo que você acredita que seja a melhor coisa, nem sempre pode ser que seja ela, né? E eu acho que é muito isso que reforça a origem da frase Trust the Process, né? Que é uma parte que não necessariamente é tão discutida quanto o nome do time, como que foi o processo do Embiid, tudo que representa hoje dentro de um contexto. De fato, o Trust the Process, né, ele nasce como um grito da torcida, o Right Rick Sanchez, né, que é um dos principais podcasts de uma subcultura, né, de uma parte informal da torcida, não são aqueles grandes jornalistas, não são os grandes nomes, eles surgem com isso para falar, olha, existe um lado positivo nessas derrotas, existe uma crença do que está sendo construído, né? E exatamente que nem o exemplo que você trouxe do Michael Jordan. Era um movimento onde se buscava uma coisa diferente, era um movimento que ia contra um domínio estabelecido das grandes franquias. De fato, a frase do Manifesto do Ring que eu mais amo, né, que é fazer o zig quando todo mundo tá no zag, eu acho que é muito essa visão, né? E por conta disso, é o que trouxe o peso durante muitos anos de como o time lidava com esse próprio nome, né? O nome que era reprimido, o nome que não se gostava de falar, que desde a movimentação do Adam Silver para colocar o Colangelo, né? Que tem todos os seus escândalos e toda a história por volta disso, mas para tentar limitar o processo, você vê que o Trust the Process sobreviveu a isso e alcançou uma relevância cultural, é muito mais representativo, é uma glória daquilo que se ama, né? Uma glória daquilo que você constrói. A ideia de pensar algo diferente, de construir algo novo. O Process, às vezes, não a gente pensa nisso, né? De como se estabelecer, mas é muito mais a ideia de transformar, de trazer uma inovação, né? De ver a mudança acontecendo. Tô pensando nessas palavras aí que você disse, e você trouxe, inclusive, na conversa, você falou uma coisa que eu adorei, praticamente uma contracultura mesmo, né? Aquela coisa, saindo realmente do status quo. Você trouxe uma frase que eu também adoro, já que você trouxe uma, eu vou trazer outra que também tá contida na carta de 13 páginas de demissão do Sam Hinkie, que é você não chega na lua escalando uma árvore, né? Então, assim, realmente, às vezes, é um processo longo, cansativo, mas é paulatino, né? Você tem que realmente seguir nele. Então, assim, quando você falou, o Renas, que realmente, peraí, a gente tá falando aqui, então, de uma frase que
de fato, era refutada pela própria franquia, né? Tanto que quando a gente imaginava lá em 2014 que o Trust the Process ia seguir algo vivo em 2022, essas frases, né? Esses mottos, né? Esses jargões mudam de temporada para temporada. Eu me lembro que depois do Trust the Process, eu me lembro que o time, né, de Public Relations do Sixers tentou trabalhar de todas as formas o Together We Build, né, no primeiro ano do Nerlens School MCW. Virou o United We Stand, que era o da bandeira. Eu acho que o United We Stand acho que é o de 2 anos depois, porque acho que entre o United We Stand e o Together We Build, entre esses dois tinha o Welcome to the Moment, né? Chegamos de fato. Então, assim, eu fiquei pensando depois do que você falou e realmente chegar ali, tá diante do grande público que não é necessariamente o mesmo da NBA e certamente não é necessariamente o mesmo do Philadelphia 76ers. Eu tô contigo aí, pra mim é uma prova de que o Rink venceu e sim, é um dedo aí na cara do Silver. Você tinha falado, Renas, antes de a gente começar a gravar aqui, você trouxe aqui um texto muito, muito, muito massa do Adam Harrison, do Right to Ricky Sanchez, fazendo nessa retrospectiva, né, do processo. Eu queria saber de ti aí, o que você tem a falar sobre... Deixa eu te fazer uma pergunta. O Trust the Process se mantém até mesmo quando tentam impor alguma coisa sobre você? Então, Tavinho, antes de eu te responder sobre como eu me sinto, né, mexido sobre o Trust the Process, eu queria reforçar um pouco sobre essa questão do seu dedo na cara do Adam Silver, porque é de fato um posicionamento que a mídia tinha do impacto que isso teria na cultura de torcedores, na cultura do time, e foi exatamente o oposto que a gente viu, porque construiu uma forma que muita gente enxerga e criou um posicionamento pro time, né? Colocou o time em um patamar diferente. Se a gente pensar como o Sixers estava antes do Rink, antes de começar tudo isso, a gente percebe que é uma torcida que tá se posicionando diferente e como a gente tá vendo, né, numa produção com um público diferente, de como que se carregou uma mensagem. Então, mesmo que não seja construção, né, de fato é uma coisa que pesa bastante. E muito nesse sentido de que quando a gente pensa, quando a gente escuta esse processo, a gente sabe que a gente tá falando de muito o sonho do que poderia ser, né? O futuro do pretérito perfeito, né? Então, aquilo que poderia ter sido no cenário. E a gente sabe que, possivelmente, nem todas, se o Adam Silver não tivesse entrado, se o Colangelo não tivesse sido pego no escândalo dos tweets, das contas falsas, a gente não sabe aonde o time estaria hoje, né? Mas, mesmo assim, a mensagem inicial se propagou. E, exatamente, indo contra o que a NBA queria. Então, é o anti-herói, né? É o time que conseguiu trazer essa visão diferente. Então, eu acredito que o Trust the Process ele se segura por si só, por ter sido tanta coisa que a gente nunca vai saber qual foi de fato a realidade, qual seria, mas só pelo fato da gente poder ter essa união que faz a gente feliz. Antes de entrar aqui, eu tava pensando nisso, né? Falar o Trust the Process hoje parece aquela frase brega de o que vale é a jornada, né? E não a estação final. Mas a realidade é essa, cara. Não importa o resultado, importa o que foram os amigos que nós fizemos pelo caminho. Que foi as emoções de torcer para um time que construiu tanto, que poderia estar num limbo, que nem a gente vê alguns outros times como Kings, como o próprio Orlando. Então, assim, é de fato a jornada do que se construiu, que vale tanto no processo. Porra, Renas, pra mim é exatamente sobre isso, e eu acho que você foi inclusive até nas franquias que você pincelou aqui, que você pensou aqui, perdão, faz muito sentido, né? Porque o que você falou, às vezes ser o anti-herói é o que você precisa, você não precisa ser sempre só o herói bonzinho, nesse caso aqui do Sixers. A gente fala do Trust the Process, o tanking do Sam Hinkie, mas peraí. O Jake Fisher, inclusive, hoje do Bleacher Report, antigo Slam Magazine, antigo Sports Illustrated, tem um livro inteiro falando justamente sobre a década passada da NBA, que foi uma era de tank, e não só pelo Sixers, mas também pelo Celtics, também pelo Kings, também pelo Minnesota Timberwolves, e ainda assim, só o Sixers foi a única franquia que teve, de fato, uma intervenção do front office da liga, do próprio escritório do Adam Silver. Então, assim, eu acho que nisso daí marca que, assim, tudo bem, você pode não gostar, mas eu tô aqui pra mudar o status quo da liga.
e foi mudado, né, Renas? E vamos ser sinceros aqui, aí vem a parte que me dói, pra gente fechar aqui, de fato, o episódio, já que a gente tá falando que esse episódio é uma preparação para as finais, não tem como não dizer que nossos rivais de divisão lá de Boston também não tiveram o próprio processo deles. A moda deles, do jeito deles, mas tiveram. Quantas vezes a gente não viu aqui que o Marcus Smart e o Jaylen Brown tem que ser trocado, mas os caras se mantiveram adamantes, né? Se mantiveram firmes e não bateram pé. Os três hoje, né? O trinca do Boston, que acreditou no processo, tá aí, né, Renas? Exatamente. A gente vê também que esse processo, né, ele só pôde ser formado por conta do trabalho que o Rink construiu. Tanto que, como a gente comentou, né, do tanking, mas também de você ter um pool, né, de troca que aconteceu de uma forma mais aberta. Então, tudo isso só foi construído depois de uma porta que foi aberta que o Adam Silva tentou fechar, mas de fato mudou a história da liga. Pois é, história da liga mudada, mas a gente vai seguindo aqui, acreditando no processo, ainda que o processo não tenha sorrido pra gente, né, não, Renas? O importante é que foi os amigos que fizeram pelo caminho, né? A gente mesmo pode falar o tanto que a gente se divertiu com tantas noites, né? Certamente. Renas, meu querido, sempre um prazer falar contigo, um prazerzaço ter você aqui no Pads e Regatas, e tô realizando aqui uma vontade aí longa já, que era ter você aqui no podcast, irmão. Seja muito bem-vindo para voltar outras vezes. Muito obrigado, irmão. Com certeza. Sou um ouvinte fiel também, tem ouvinte também do Processo da Fraterna também. Sou um grande fã dos dois. Estão sempre na minha listinha aqui do Spotify. Então, um abraço aí pro pessoal do Pads Regata aí. E então, um abraço também pra vocês. Obrigado pela oportunidade de bater um papo. Renas, chuta um placarzinho pra final? Que se foda Boston, quem né, cara? Em quantos jogos? Boston. Eu sou Warriors em quadra, cara. Eu quero nem saber, cara. Warriors em 4 é o que diz o nosso convidado. A gente volta aqui a se encontrar na semana que vem no Pads e Regatas Podcast.